Olá, boa noite, amigos e amigas do Terra Sem Males. Estamos iniciando aqui a primeira ao vivo do projeto Terra Sem Males. Acho que tem alguém, né? Tem ninguém? Deixa eu mandar aqui. Muito bem. Então, sejam bem-vindos os companheiros que estão chegando para o nosso ao vivo. E começando esse mais um projeto, né, do Terra Sem Males, que foi entrevistar às sextas-feiras os colunistas do Terra Sem Males, entrevistar, então, alguma personalidade, alguma autoridade, algum jornalista, né, algum amigo do Terra Sem Males, relacionado a algum tema, né? O tema de hoje é sobre a importância da classe trabalhadora e a pandemia veio mostrar, né? Então, a gente tem a participação do Carrano, da Paula, da Téia Tavares, do Fernando Lopes, e o nosso convidado de hoje é o Emílio Azevedo, lá do Maranhão. Vamos começar a Paula fazer a sua introdução, sua breve introdução. A Paula Zarte Padilha, ela é diretora do Sindicato de Jornalistas do Paraná, ela é da executiva da Federação Nacional dos Jornalistas e é assessora da FETEC aqui no Paraná. Vai lá, Paulinha. Boa noite. Então, acho que a gente tem o trabalhador, né, num contexto muito extremo. É importante que nos reunamos para debater os desafios aí para a classe trabalhadora no contexto da pandemia do coronavírus, que está aí deixando ainda mais precarizado qualquer relação de trabalho que já vinha aí num processo de ataques, né, por parte do governo, porque todas essas reformas que foram feitas aí desde o governo Temer e finalizadas aí desde a reforma trabalhista do governo Temer e agora com a aprovação da reforma da Previdência no governo Bolsonaro, todo tipo de reforma, o ataque é diretamente aí tanto nas condições de trabalho quanto na remuneração dos trabalhadores, e nesse contexto de pandemia aí a gente está percebendo também que todas as medidas provisórias e ações que tenham como foco a questão de uma pretensa resolução da conjuntura econômica nesse período aí, também é para retirar direito e retirar remuneração de trabalhador. Isso sem falar, né, em todo o contexto de desemprego que estamos no país aí. Então, eu acho que é importante aqui a gente dar sempre as diversas dimensões aí para os trabalhadores do que assola o país, né? No meu trabalho, especificamente, o meu ativismo aí é pela categoria dos jornalistas, e nós temos enfrentado aí muitos ataques também, muitos, além dos ataques com relação à nossa profissão, né, fomentada aí discursivamente pelo governo federal, que tenta reiteradas vezes deslegitimar o trabalho dos jornalistas e a nossa função social aí da produção da notícia, temos também os aspectos aí que recaem diretamente sobre a categoria dos jornalistas com essa MP 936, que acabou estabelecendo como regra e redução de pelo menos 25%, né, do salário dos trabalhadores jornalistas. Então, tudo que a gente tem feito pelo movimento
sindical é para denunciar também, enquanto movimento sindical da categoria dos jornalistas, é para denunciar também que ainda que muitos profissionais no país aí estão na linha de frente, na cobertura, contribuindo aí, dando a sua contribuição para salvar vidas num contexto de pandemia e para o acesso à informação, conscientizar toda a população de todos os riscos que corremos. Ainda assim, nós temos aí essa questão de que de esclarecer para a sociedade também que, enquanto profissionais, também estamos aí, né, sem qualquer tipo de aporte por parte do Estado, né? Então, boa noite, Emílio, agradeço aí a participação e depois a gente continua nossa conversa aí quase continental aí, né? Que nós estamos aqui em Curitiba e você aí do Maranhão também vai poder trazer para a gente novas informações aí, acredito que dessas expectativas que toda a população está tendo quando começar aí esse isolamento de fato, que vai começar pelo Maranhão, né? Esse chamado lockdown, aí se você puder também trazer para a gente informações sobre isso, acredito que seja de grande contribuição. Obrigado, Paulinha. Vou passar a palavra agora, então, para o Pedro Carrano. Pedro Carrano... peraí. Pedro Carrano, Pedro, não estou conseguindo liberar teu microfone aqui, Pedro. Eu libero aqui, não tem problema. Tranquilo. Valeu. Pedro Carrano é jornalista do Brasil de Fato, militante de várias causas aí, né? Fazendo uma lista, a gente ficaria um tempão aqui elencando por onde o Pedro passa, né? É um grande companheiro, um amigo nosso, e um dos colunistas aí, junto com a Paula, desde o início, né, do Terra Sem Males. Pedro. Bem, Joca, obrigado pelo espaço. Você, no Terra Sem Males, sempre acreditou aí, sempre incentivou meu trabalho, também literário. Mandar um super abraço aqui virtual para a Paulinha, para a Teia, para o Fernando. Saudar o Emílio, né? Estamos se conhecendo agora, bem legal. Tem muita coisa para falar, né, Joca? Acho que a Paula começou muito bem as questões. Vou buscar fazer um destaque talvez diferente, né? Talvez do que a gente tem debatido também nos movimentos populares, como a Consulta Popular, o MST, a campanha Periferia Viva, que tem sido uma campanha de solidariedade importante entre os trabalhadores, que é perceber esse momento dessa crise profunda, uma crise que impacta a classe trabalhadora e faz com que a tarefa agora seja realmente salvar vidas, buscar cuidar dos trabalhadores, da população mais pobre. Não temos a dimensão do impacto dessa crise enquanto consequências na morfologia do trabalho, nas formas de exploração. A tendência delas se acentuarem é muito grande também, com tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê, se a gente olha na geopolítica, os países que melhor hoje estão conseguindo dar resposta, e no Brasil também os melhores governos, são aqueles que colocam a questão das políticas públicas, né? E, num segundo nível, aqueles que colocam a participação popular. Vale a pena a gente observar como tem sido a reação do governo da Venezuela, do governo de Cuba, porque além de medidas de políticas públicas, eles também, como tem uma população organizada e mobilizada, isso facilita nesse combate, nesse momento, e no empoderamento da população e dos trabalhadores. E eu acho que a gente vive um período histórico, eu acho não, né? Em que se esgota uma política que foi importante, que foi a dos governos do PT, mas que levou um golpe. Esse golpe aconteceu contra vários governos na América Latina. Notem, em 2009 nós tínhamos 12 governos de esquerda no nosso continente. Hoje nós temos cerca de 5. Tem agora a Argentina, agora o México, estamos observando. Mas há uma estratégia que se esgota também no continente, que foi das melhorias baseadas numa estabilidade. Isso já não é mais possível para a gente garantir melhorias populares, futuros governos, vamos ter aí, construir futuros governos de esquerda, com certeza, mas eles vão ter que colocar na ordem do dia a mobilização e o empoderamento popular. Não é à toa que a Venezuela, mesmo sofrendo um duro embargo econômico,
Mesmo agora, o Brasil, inclusive, expulsando aí o corpo diplomático bolivariano. É um país com medidas muito mais eficazes que as nossas, o número de mortos, inclusive, é muito baixo. Então, eu queria fazer esse destaque, né? Porque eu acho que Covid, nesse momento de trabalhadores, é pensar um próximo período que o tema do poder dos trabalhadores vai ter que estar colocado. Com certeza, o poder, o empoderamento, a mobilização e a capacidade de acreditar na mobilização do nosso povo. Vamos daí a gente dar sequência no debate para eu não me alongar muito. Obrigado pelo convite. Obrigado, Pedro. Sempre uma honra ouvi-lo. Agora, o Fernando está com um problema, né? Acho que dá com um problema na conexão dele. Mas vou passar a palavra, então, agora para a Teia Tavares. A Teia é jornalista, eu e a Teia, a gente se conhece há muitos anos, né? A gente tem um caso jornalístico já desde 2003, né? Quando eu era secretário da Jornada de Agroecologia, e a Teia foi a primeira jornalista da Jornada de Agroecologia, né? Foi a primeira jornalista que fez release para divulgar a Jornada de Agroecologia, e hoje já está aí na sua 10ª, não sei quantas edições, e né, é sempre um prazer aí estar junto com a Teia, uma grande amiga, companheira. E a Teia é assessora da deputada Luciana Rafainha, aqui no Paraná. Obrigada, Joca, por essa apresentação, lembrar aí da nossa jornada de agroecologia e de valores que a jornada traz, que são muito presentes hoje no debate que a gente vai fazer, né? Não é à toa que nós estamos discutindo esse tema no dia de homenagear e de saudar os trabalhadores e as trabalhadoras, né? Em 1º de maio. E, mais uma vez, nós estamos diante aí de um cenário em que a gente está sendo, os trabalhadores, chamados a ter um papel de destaque e, ao mesmo tempo, exigindo deles o sacrifício tradicional de sempre, que a luta de classe sempre exigiu da classe trabalhadora, né? Mais uma vez, né? Eu queria fazer uma abordagem, então, um pouco diferente, né? Não podemos esquecer aqui das mulheres trabalhadoras, né? E eu queria também fazer, dentro desse debate, prestar atenção nessa conjuntura, nesse quadro todo, né? Nesse quadro que vem aí. A gente viu essa doença, esse problema, essa pandemia e todas as consequências dela, a gente, por mais que isso seja uma coisa inédita, a gente viu se aproximar. A gente viu a fuso horário, essa doença vindo, se aproximando, e se a gente for associar isso ao futebol, que todo mundo conhece, a gente perdeu a vantagem. É isso que aconteceu. A gente tinha a vantagem de aprender com os erros e acertos que a gente foi vendo dos outros países que foram passando por isso, né? E a gente, por não ter um pulso firme, um poder de voz, uma voz de comando, que é parte do papel do Estado e parte do governo como gestor desse Estado, a gente não viu isso acontecer e nós perdemos essa vantagem. Nós entramos em campo sem ter um esquema tático definido, sem ter pensado na situação e sem ter protegido as vidas e os nossos trabalhadores, né? E aí, quando a gente vê essa panaceia desvairada aí do pessoal, de cada governo tem uma atitude, e governo briga aí, a gente fica ouvindo essas notícias absurdas, esses absurdos que vêm do que seria a nossa voz de comando, que é o governo federal, e cada estado e cada prefeitura adotando medidas diferentes, o nosso trabalhador está desamparado. Essa semana nós vimos aí frigoríficos do Rio Grande do Sul, 11 plantas de frigoríficos do Rio Grande do Sul com contaminação, né? E com subnotificação, né? Nós estamos vendo os profissionais da saúde, aqui em Curitiba, 22% dos casos já de contaminação, de infecção, são de profissionais da saúde, da linha de frente, né? E tudo isso por falta de um poder, de uma decisão que deveria ter sido tomada à medida que a gente foi vendo essa doença se aproximar. Se a gente tivesse feito lá, já chegou, a gente está com as primeiras informações de casos no Brasil do carnaval para cá. A gente sabendo que no carnaval eles adiaram muito, seguraram e tal, para deixar, para soltar a informação só depois, mas já tinha casos antes. Mas se a gente tivesse lá em março tomado uma decisão de fazer um isolamento responsável por aí uns 20 dias, por um período, né, que de fato a sociedade se comprometesse a fazer esse isolamento e a gente tivesse condições de fazer esse isolamento, nós não estaríamos vendo aí o que vai vir pela frente e que tende a ser o pior cenário no mundo por questão política. Então, a gente vai ter que fazer um debate político também do papel do trabalhador, que é chover no molhado aqui dizer que essa situação trouxe para o nosso debate aí essas questões do esfacelamento do capitalismo, né, a derrocada do capitalismo está aí colocada, o papel fundamental dos trabalhadores aí, que
estão sendo imploradas para voltar a trabalhar e se sacrificarem aí, porque ou para ter condições de sobrevivência ou para manter os lucros das empresas, do comércio e tal, mas tudo isso por falta da gente ter politizado esse debate, porque dos últimos períodos para cá, politizar virou uma coisa sinônimo de ódio, de perseguição, né, virou uma coisa pejorativa, mas a gente tem que politizar, porque se a gente não fizer um debate político, politizado disso, a gente corre risco de estar repetindo, e a falta da voz de comando aí é fruto dessa despolitização dos últimos tempos, tá? Desculpa se me alonguei um pouquinho. Obrigado, Téia. Antes de passar a palavra, então, para o Emílio, só quero saudar o pessoal que está mandando mensagem aqui para a gente, né? O Altemar Moraes, a Cíntia Bruno, a Veroni. A Cíntia Bruno é lá do Jacarezinho, do interior do Paraná. Um abraço, Cíntia. A Veroni, que é da APP aqui a APP Sul, aqui em Curitiba. Paulo Porto, lá de Cascavel, que é nosso companheiro vereador, militante aí de longa data, é um grande companheiro. A Cláudia Gianotti, né? Claudinha Gianotti está aqui nos acompanhando. Acho que metade dessa live já passou por alguma formação com a Cláudia, né? A Simone Belkis, mandando um abraço para a Téia, mandando um oi para a Téia. Deixa eu ver aqui mais. A Vandira Martins, que é dos sindicatos bancários, também acompanhando a nossa live. Gente, o Emílio Azevedo é um camarada, um colega que a militância pela comunicação popular nos agraciou, um amigo, né, do Maranhão, que tem uma grande luta lá na comunicação popular junto à Agência Tambor e a Via de Fatos lá em São Luís. O Emílio é um dos idealizadores da Teia da Comunicação Popular, né, junto aí com a Cláudia Gianotti, mais uma galera. Então, vou passar a palavra agora para o Emílio. Emílio, como que é a classe trabalhadora aí diante dessa pandemia? Como que é a valorização, né? Valorizou, não valorizou? Como que você observa este momento? Primeiro, Joca, agradecer o convite de vocês, né? Muito obrigado por estar aqui nessa oportunidade de poder trocar ideias a respeito desse momento difícil que o nosso país atravessa. Mandar um abraço especial para a Cláudia Santiago, né, que é responsável por essa nossa aproximação, não é, Joca? Que nos convidou lá para o Fórum Social Mundial de Salvador, e lá nós nos conhecemos. Um abraço para a Cláudia. Em relação especificamente à pandemia e à classe trabalhadora, recentemente eu fiz um artigo, que inclusive tu ajudaste a divulgar, Joca, que era falando da crise dentro da crise. Eu não sei como é que é aí no Paraná, qual a repercussão disso, mas aqui no Maranhão, o discurso do Bolsonaro, esse discurso negando a pandemia, dizendo que é uma gripezinha, toda essa politização, essa coisa de meter a China no meio, que o vírus é chinês, que o vírus é coisa da esquerda, isso aqui foi uma coisa desastrosa, porque foi uma coisa que desinformou completamente a população. As pessoas, uma parte significativa da sociedade passou a não acreditar no coronavírus, não é? Tanto a classe média quanto as camadas populares, a classe trabalhadora, não é? Então, se hoje a gente tem uma quantidade X de mortos, a gente pode responsabilizar o presidente sem nenhuma injustiça, ele é responsável por parte das mortes que estão acontecendo. A gente sabe de casos de pessoas que já morreram porque não acreditavam no coronavírus. Então, esse é o ponto de partida, não é? A colega aqui falou da falta de precaução e tal, mas além de não serem tomadas medidas preventivas, foram tomadas medidas e foi elaborado todo um discurso, na verdade, que é contra qualquer possibilidade de prevenção, não é? Então, isso assim, é o ponto de partida, não é? A partir daí, o que se vê? Se vê o velho sentimento escravista, não é? Que aqui no Norte e no Nordeste é muito forte. Então, uma parte do empresariado que até tem medo do coronavírus, mas quer botar seu negócio para funcionar naquela coisa da casa grande da senzala. O trabalhador vai lá, se expõe e ele fica em casa se preservando. Isso é visível. E outra coisa que também é muito visível é a precarização do trabalho, não é? Agora, 15 dias para cá,
já se começa a ver uma quantidade maior de máscaras, mas durante muitos, nós já estamos chegando, hoje é 1º de maio, no começo de abril, até o dia 15 de abril, muitos trabalhadores trabalhando sem máscara, sem qualquer proteção, nessa coisa do auxílio, né? Os trabalhadores amontoados na porta dos bancos. Então, toda uma estrutura, na verdade, que aí não é uma responsabilidade, na verdade, nem do poder público estadual, nem municipal, mas de um país deseducado, de um país desigual, não é? Que não está preparado para um desafio tão grande quanto combater essa pandemia. Eu acho que a questão também da educação, não é? Do nível de educação, inclusive da classe média, inclusive da elite, a ignorância no Brasil não escolhe classe, não, né? Então, essa ignorância generalizada também tem sido um adversário muito grande nessa pandemia, e a classe trabalhadora, os pobres, sofrem muito mais porque estão muito mais expostos. Numa cidade como São Luís, onde mais de 50% da população vive em área de ocupação, né, em área de periferia, né, você imagina o tamanho do impacto, né? Casas minúsculas com 8, 10, 12 pessoas. Então, a preocupação aqui é muito grande, não é? Eu, já desde março, estava muito aflito, muito angustiado com essa situação, porque era perceptível que nós estávamos vivendo em cima de uma bomba relógio. E a coisa chegou, né? Na terça-feira começa aqui o lockdown, né? Vai fechar tudo para tentar impedir um mal maior do que já está acontecendo. Emílio, você comentou agora dessa nova medida aí que vai fazer o lockdown. Você pode explicar como é que vai funcionar isso? Quais são as diretrizes? Quem vai ter que ficar em casa e quem vai ser autorizado a sair? Porque, assim, a gente aqui... eu imagino que seja uma vontade um pouco generalizada de quem tem consciência da gravidade da situação que estamos passando. A gente espera que em diversas outras localidades isso ocorra como medida mais preventiva do que paliativa mesmo. Assim. Então, eu, pelo menos, particularmente, eu tenho como perspectiva que esse do Maranhão começar, que seja o primeiro caso dessa extensão aí desse isolamento mais rígido, digamos assim, né? E que isso sirva de exemplo para outras localizações, como forma de conscientização até, porque por mais que a gente esteja muito assim, né, afoito por informações e vendo dia após dia os números de casos e de mortes, ainda que subnotificados, crescendo exponencialmente, ainda é uma disputa de narrativa, né, sobre a gravidade ou a não gravidade, né? A gente ainda enfrenta muito isso, principalmente nós aqui que somos comunicadores, a gente tem um pouco dessa dimensão, assim, dessa noção um pouco mais próxima, que por mais que os trabalhadores sejam, vou usar a palavra reféns dessa situação, porque eles dependem dos seus empregadores para ficarem em casa ou não, mas ainda é uma disputa de narrativa sobre a gravidade, né? Então, eu gostaria de saber quais são as medidas aí que vão ser implantadas a partir de segunda-feira, para que a gente possa também, assim, ter uma noção, assim, uma expectativa que também, pelo menos de minha parte, é uma expectativa que em outros estados siga essa mesma postura do estado do Maranhão. E dentro dessa resposta, eu até queria saber do Emílio, como é que está a questão dos leitos, essa estrutura do estado do Maranhão para estar lidando com isso? Primeira questão do lockdown, né? Tu falaste, usaste a expressão disputa de narrativa, que por um lado havia esse discurso do Bolsonaro que tinha um determinado apelo num setor da sociedade, mas havia também todo o outro setor da sociedade pressionando também o governo e o poder público pedindo medidas mais rígidas, né? Houve uma decisão inicialmente judicial, foi um juiz, não é? Que determinou ontem, pedindo que o governo emitisse um decreto
aí sim, o decreto que determina o lockdown. Então, ontem houve essa decisão judicial, hoje o governador já deu uma coletiva e o decreto deve estar saindo nas próximas horas. Aí, na próxima terça-feira, fecha tudo e fica 10 dias fechado. O que é que abre? Abre a parte de alimentação, não é? Abre hospital, obviamente, farmácia. O transporte vai ser também modulado, não é? E o restante fecha, não é? E aí vamos ver como é que vai ser feita a fiscalização. Tem previsão de multa, não é? Tem uma previsão de multa, mas isso tudo vai ser regulamentado no decreto que deve estar saindo nas próximas horas. Em relação à lei, aqui ainda não, o sistema ainda não entrou em colapso. O governo tem feito um esforço muito grande, alugou hospitais particulares, tem um hospital de campanha que está prestes a ser inaugurado, ampliou a quantidade de leito, ampliou a quantidade de UTI. A guerra tem sido grande. A bem da verdade, para ser justo, o Poder Público Estadual tem feito um esforço muito grande e, com todas as dificuldades que tem enfrentado, ele tem, em certa medida, conseguido, diante de um caos instalado pela doença e pela situação nacional e pelas próprias fragilidades que o nosso Estado tem conseguido minimizar, não é, esses impactos terríveis do coronavírus e do Bolsonaro, que é a crise dentro da crise. Muito bem. Muito bem, eu vou passar a palavra ao Fernando Carreira, para falar para o Fernando, ele caiu novamente. Vamos... Pedro? Dialogar com a Emília, a gente, em algumas matérias aqui, tem percebido nas comunidades que a gente está inserido, nos bairros, áreas de ocupação, diferentes acessos e muitas dificuldades ao renda emergencial. A gente, aqui é um dado empírico, a gente percebe os trabalhadores dispostos, muitos com quem a gente tem conversado, entendendo o problema e dispostos a fazer a quarentena, mas é isso, não tem muitas vezes a política pública, a política social. No Maranhão, além dessa dificuldade com o governo federal, mas há programas emergenciais estaduais, locais. Você poderia contar um pouco para a gente, se vocês estão visualizando alguma coisa nesse sentido? Nesses primeiros 30 dias, eu não sei te informar de nenhum programa estadual específico para... O que houve foi um esforço da bancada estadual, não é? No sentido de ampliar, porque a proposta do governo era R$200, e esses R$600, na verdade, foi uma medida legislativa, né? Não foi uma decisão do governo federal. Então, nesse aspecto, não é, o governo do estado, junto com a bancada aqui, com outras bancadas de todo o Brasil, pressionaram para que pudesse ser os R$600. E, no mais, essa é a grande medida, né? Essa é a grande tábua de salvação de curto prazo para o trabalhador local. No mais, é uma situação trágica, porque o trabalho informal aqui é muito grande, não é? Muita gente que, ao ficar em casa, não tem o que comer, porque precisa sair para vender uma coisa, fazer um bico. É uma situação dramática, não é uma situação fácil, não. É louco pensar isso, né? Não sei a impressão da Paulinha, do Joca também, como conversando com trabalhadores extremamente precarizados, a gente percebe essa compreensão do problema, né? Se a gente vai conversar com carrinheiros, que se estão nas ruas é por extrema necessidade. Se houvesse políticas públicas efetivas, não estariam. Por outro lado, os setores que mais corroboram com o governo e que pressionam e que querem a volta às ruas, não parecem ser esses que estão ali no dia a dia ou na necessidade, né? É incrível pensar isso, né? E mesmo aqueles setores que poderiam ser legítimos, como a van, os trabalhadores de vans que a gente viu hoje, eu acho muito louco, né? Na pauta fizeram um protesto, não tá, queremos garantias e políticas sociais. É ir para as ruas para corroborar com uma política suicida do governo, né? Não sei como é que vocês estão vendo isso, essa relação, a política do governo, os diferentes setores que a defendem. Me parece que é uma inversão de valores muito louca, né?
esse mesmo juiz que deu a decisão em favor do lockdown, ele teve que dar uma sentença para coibir uma manifestação pública a favor da volta do comércio. Isso há uns 20 dias atrás. Até uma manifestação pública num domingo, não é? E houve essa decisão judicial para impedir essa manifestação. Então, aqui, esse debate, essa luta ideológica, ela teve muito presente nas primeiras semanas e atrapalhou bastante. E em relação ao amparo à população mais pobre, pessoal, o Maranhão é um estado muito pobre, né? É um dos estados mais pobres da federação. Aqui, se pensar 2, 3 anos atrás, você tinha estados ricos, como, por exemplo, o Rio de Janeiro, que está com o pagamento atrasado. Tem vários estados com dificuldade de pagar servidor, né? Então, aqui no Maranhão, era considerado uma vitória ter mantido a gente enfrenta essa toda, coronavírus, enfrenta essa disputa de narrativa que é contra e a própria fragilidade econômica do Estado, que é muito grande e é histórica e vem de muitas décadas, né? Eu pude acompanhar, assim, na verdade, diversos estágios, assim, né? Tipo, eu não estou nas ruas aí desde que começou essa quarentena. Eu estou isolada em casa, assim, fazendo trabalho em home office, assim, e por exemplo, como ação sindical, assim, o direcionamento sempre é esse, né, de orientar os sindicatos saindo aí nessa linha de frente para fazer um apelo aos empregadores das categorias, de orientar o home office em todas as categorias de trabalhadores que fosse possível essa execução de trabalho online, né? Mas, assim, o que eu percebi, por exemplo, lá no início, quando houve essa primeira leva, assim, do pessoal ir para o isolamento social, para evitar esse contágio, né? Por essa característica da doença dela ser silenciosa e invisível, assim, o que a gente pode acompanhar, assim, é que muitas pessoas que não foram, algumas categorias de trabalhadores ou pessoas que não tinham acesso a essa ação sindical, por exemplo, procuravam desesperadas, né, formas de fazer com que elas pudessem trabalhar em casa. A gente tem exemplos, por exemplo, eu trabalho com jornalismo sindical na categoria bancária aqui no Paraná, e é uma categoria de trabalhadores que atende diretamente o público, grande parte dela, né? Mas lá no começo, os sindicatos conseguiram fechar as agências, com uma liminar judicial também aqui em Curitiba, e depois ela foi revista para um atendimento mínimo ali de 30%, e depois caiu, mas é sempre uma ação sindical ali no sentido da proteção a esses trabalhadores, ainda que entendendo que tem essa parte do atendimento à população, mas também que todo o trabalho que pudesse ser feito virtualmente que fosse, e isso foi parte da ação sindical. Mas, por exemplo, teve reflexos em pessoal que é de categoria de telemarketing, que não existia um sindicato atuante e que foram buscar recursos aí, proteção do sindicato da categoria bancária, né, dentro das instituições financeiras. Então, assim, parecia que no começo, agora eu não sinto mais tanto assim, não chega mais tanto em mim esses relatos, conforme os dias vão passando, já vamos aí, não sei, eu perdi as contas, mas imagino que uns 40 dias aí de isolamento social, não chegam mais esses relatos de as pessoas ainda tentando, mas no começo foi muito desespero, assim, sabe? Chegavam relatos de pessoas, de mães, né, que, eu preciso ficar em casa, eu preciso que alguém faça uma coisa para que eu tenha um home office, e essa é uma característica muito forte também, essa questão das mães que têm os filhos pequenos, né? As escolas começaram a parar, e claro, sob essa
muito corretamente, né, uma das primeiras instituições a pararem as escolas, o que faz com que uma reação em cadeia aí, né, para que os trabalhadores que possam fazer home office também tenham essa justificativa, mas isso não nivelou as pessoas, não é todas as mães que tiveram essa oportunização nesse cenário de pandemia, de deixar de correr o risco na rua para exercer o seu trabalho em casa. Então, quando você trabalha com o movimento sindical, as informações que circulam, que circularam mais intensivamente também no começo do isolamento, foi isso. E agora, por exemplo, nesse novo estágio, né, aqui em Curitiba, pelo menos, foram saindo decretos atrás de decretos, não foram definitivos. Por exemplo, o primeiro decreto sobre as aulas nas escolas municipais, elas davam conta de 2 semanas, né, que seriam, por exemplo, a suspensão das aulas em substituição às férias de julho. Depois saiu um outro decreto que ia ser ampliada essa suspensão, mas aí os dias letivos iam ser repostos, e por fim, na semana passada, o prefeito anunciou o retorno das aulas para 2 de agosto, a partir do segundo semestre. Então, eu acredito assim que uma institucionalização dessa forma, atrelada à educação formal, às escolas municipais que atendem aí as crianças, as mais novas, né, até a 5ª série, o 5º ano, elas dão uma outra dimensão, uma perspectiva para a gente que está consciente de que o isolamento social é necessário por um período que ainda não imaginamos quanto tempo de duração vai ter, mas nós temos uma estimativa, que a volta às aulas é a partir do segundo semestre. Então, assim, a cada decreto, a cada situação, a cada contribuição local, assim, né? Não contribuição, desculpa, me expressei mal, porque quando um governante, né, um prefeito, um governador estabelece essas regras via decreto, é parte do controle da situação aí, né? Mas, tipo, dá uma dimensão do tanto que a gente pode ou não avançar coletivamente, por exemplo, com outras categorias de trabalhadores. Então, o que a gente espera são também esses outros reflexos, né? Se a aula vai voltar no segundo semestre, então vamos retroceder também, ó, a palavra é inadequada, mas o que eu quero dizer é que isso deveria gerar um efeito em cadeia para as outras dimensões que temos aí nas nossas vidas, né? Tanto do trabalho, quanto da própria abertura de comércio, quanto de qualquer outro tipo de, sei lá, atividade física, lazer, enfim. Nós temos que nos privar e temos que ter uma conscientização coletiva de que, nesse momento, quanto antes mais pessoas se isolarem, antes vamos também sair do isolamento, né? E parece que chega a ser até um movimento de rebeldia nos casos em que essas pessoas não são contempladas, assim, porque é um problema, né? Num país em que grande parte da população está em situação de desemprego, os informais estão sem acesso praticamente nenhum a recursos, né? Nós temos vários relatos também da situação das pessoas que poderiam ter acesso a esse benefício emergencial autorizado pelo Poder Legislativo, e não estão conseguindo fazer chegar esse recurso financeiro em suas mãos, então as pessoas estão sem acesso a recurso algum. E ainda temos a questão da precarização dessa última trincheira aí do trabalho remunerado, que é o trabalhador formal, que também caiu, né? Porque estão submetidos aí nessa crise aos cortes de 25%, 50%, 70% de seus salários, e que não, as remunerações lá mesmo com aquela assistência ali via seguro-desemprego em alguns casos, não vai chegar na remuneração. Então, assim, o sacrifício ele está sendo todo da população da classe trabalhadora. Isso é muito simbólico, assim, né? De como as coisas vão desencadeando aí na situação. Emília, eu queria também colar nessa tua resposta agora uns elementos a mais, né? Por exemplo, você falou aí da crise, dentro da crise, que é administrar essa coisa absurda que nós estamos vendo aí, né? Por exemplo, para vocês, um governo que está tomando, um Estado que está tomando decisões, porque seu governo está tomando decisões no sentido de proteger, no sentido de correr atrás desse prejuízo e tal, ainda está administrando problema político. Eu queria que você, se você tiver informações, mencionar algumas situações. Por exemplo,
o que está sendo definido? Eu caí aqui, tive que voltar, talvez você já tenha abordado isso, me desculpa, mas quais são os serviços considerados essenciais e quais os critérios para definir como serviço essencial? Por exemplo, a gente está vendo em algumas, inclusive em repartições públicas aqui no Paraná, que pessoal de tecnologia da informação não está tendo direito de fazer trabalho de casa, embora tenha estrutura e etc., sabe? Está sendo negado, indeferido, pedido para fazer serviço de casa. Estou falando em nível de servidor público, né? Fora isso, quais são esses critérios que estão sendo adotados, né? E o profissional da saúde, a linha de frente aí que o povo vai para a janela, bater palma, aplaudir e tal, não sei o quê, 22% aqui em Curitiba são os infectados, ou seja, eles estão ali numa situação de risco mesmo. A deputada que eu trabalho, a deputada Luciana, apresentou um projeto, 2 projetos, na verdade, um deles já vai fazer aniversário aí de 1 mês e ainda não teve resposta do governo, dois requerimentos, em que ela abordava a situação da gente saber ter uma visibilidade dessa subnotificação que está acontecendo na rede particular, né? A gente não tem informação completa e pelo que a gente supõe os números do balanço que está vindo aí do Estado, a boa parte desse número é o balanço dos hospitais públicos, não dos hospitais particulares. Aí como é que está essa situação do trabalhador na linha de frente, nesses serviços essenciais, e como é que o governo está lidando aí com essa pressão comercial que aqui existe também, essa pressão toda de interesses, assim, ao mesmo tempo que as pessoas têm que sobreviver, a vida tem que dar um jeito de continuar a encontrar caminhos, mas tem um momento que agora é salvar a vida, é se preservar e tem que ter esse tipo de atitude, né? E uma outra coisa que eu queria que você mencionasse também é como é que está sendo o calendário escolar. Uma das pressões que a gente tem fora do comércio aqui é a pressão do calendário escolar. O próprio governo aqui não abre mão de interromper o calendário escolar e está jogando para o EAD da exclusão aí. É uma coisa absurda o que está sendo, o que está se fazendo aí. Se a gente tem um percentual de estudantes que estão excluídos desse processo, para tudo, a gente está gerando desigualdade dentro dessa crise toda, né? E aí nós temos o profissional da educação que não foi preparado, que não foi capacitado para a aula de EAD, né? Para essa educação à distância, que ele não se preparou para essa situação. Uma coisa é você dizer, as universidades adotam o sistema e tal, mas nós estamos falando de ensino fundamental, ensino médio. Então, isso exigiria uma capacitação do profissional da educação e das famílias também. Nós estamos exigindo eu vou voltar a atenção para a mulher mesmo, porque nessa divisão sexual do trabalho, que a gente é vítima disso, e a nossa cultura, a gente já incorporou isso, nós somos as responsáveis pelo cuidado, então a mulher, ela tem que o trabalho de casa, ela tem o trabalho profissional, se ela está podendo ter o direito de fazer trabalho, levar trabalho, serviço para casa, né? Tem essa divisão sexual do trabalho, que às vezes ela não tem no companheiro dela, ou nos próprios membros da família ali, não digo nem ajuda, é a responsabilidade dividida mesmo da organização da casa, né? Quando não sofre violência, né? Se sofrer violência, nós temos aí uma outra situação, né? E toda essa situação aí, como é que vocês estão vendo? Então, recuperando aqui, serviços essenciais, o que são, que critérios são para definição disso, a pressão do comércio, a pressão de manter o calendário escolar, que vai gerar uma outra desigualdade, porque se manter o calendário escolar, você vai ter ENEM, você vai ter vestibulares acontecendo, e como é que foi a preparação desses estudantes, né? Foi desigual? Circulou aí um meme na internet esses dias que veio de algum dos vizinhos aqui da América Latina, que era uma criança com o pé descalço, observando por trás de uma janela uma outra criança mexendo no computador. Isso é EAD ou isso é exclusão, né? Então, como é que vocês estão lidando aí no Maranhão com essa questão das aulas online? Está todo mundo tendo acesso? Está tendo exclusão entre os estudantes? E essa questão aí do trabalho, da tripla jornada de trabalho dentro de casa. Uma coisa extremamente positiva aqui no Maranhão é que desde meados de março o governador suspendeu as aulas, né? E aí o prefeito também suspendeu as aulas, as universidades públicas também suspenderam. Então, desde março, isso que São Luís hoje tem problemas grandes com o coronavírus, não tem problemas maiores
porque há mais de 45 dias estão suspensas todas as aulas. Então, isso é uma coisa extremamente positiva que aconteceu aqui dentro da ilha de São Luís, né? Agora, pra você ter uma ideia, ele anunciou na entrevista coletiva de hoje de manhã que está suspenso até 1º de junho, e que 1º de junho ele vai fazer uma outra avaliação. Todos nós acreditamos que não vai voltar a 1º de junho, só que ele fica dizendo aos poucos, exatamente por conta dessa pressão que tu mencionaste. Porque se disser que é só em agosto, aí o empresariado fica louco. Não, aí fica nessa modulação, nessa regulação. Não, vamos jogar para junho, à frente, porque não tem condição de voltar. Né? Quanto à pressão, eu volto para o tema inicial. No momento que foi criado esse discurso de minimizar o coronavírus, e tal, você pensar uma cidade como São Luís, onde 40% das pessoas votaram no Bolsonaro, e a maioria é de pequeno empresário ou de médio empresário. Então, você tem exatamente igrejas, pastores evangélicos, você tem esse setor todo fazendo pressão para voltar às atividades. Isso foi desde o primeiro dia, isso foi desde março. Não é? E aí você tem uma rede de fake news, né, que o coronavírus é um golpe, é uma armação do... E aí a teoria da conspiração é surreal. Né? Então, e o empresariado, mesmo o pequeno empresário, dentro taxista, se utiliza disso porque ele quer voltar a trabalhar de qualquer jeito, então ele acha que o adversário dele é o coronavírus. Né? Em relação à qualidade do ensino, aí que você vai ter escola particular que cobra 3, 4 reais numa mensalidade e uma escola pública que funciona com todas as dificuldades históricas. Você imagina numa situação como essa charge que eu também vi recentemente na internet ilustra bem isso, né? Você está tendo gente com aula de computador em casa e a mãe podendo acompanhar 24 horas, você está tendo gente que praticamente não está tendo aula, né? Essa que é a realidade. A minha companheira, ela é professora de ensino médio, elas estão tentando dar aula por internet, mas às vezes o aluno não tem internet. Como é que faz? Às vezes o aluno não tem nem o que comer, vai ter internet. Às vezes o aluno não tem nem o dinheiro da passagem para poder chegar na sala de aula, com a internet em casa. As fragilidades do Brasil, que são coronavírus, se acentuam com muito mais gravidade numa situação... o drama, aí já não é a crise dentro do crise, é o drama dentro do drama. Né? É um país que já vive dramas sociais permanentes por conta dessa desigualdade social que é histórica e é cultivada e é desejada por uma parte da população, né, que se viu nos últimos anos e nas últimas 2 décadas, é isso. Qualquer sinal de alteração nessa desigualdade social causa arrepio no setor da sociedade, inclusive na classe média. Então, essa desigualdade ela se reflete de maneira ainda mais dramática numa situação dessa de uma guerra diferenciada provocada por um vírus. Antes de passar a palavra em relação às medidas, né, como talvez foi a hora que tu saíste, exatamente como vai funcionar o lockdown nas próximas horas, porque a decisão é de ontem do juiz, o governador deu uma coletiva hoje, e ele sistematiza tudo na segunda-feira e começa oficialmente na terça. Agora, alimentação ao supermercado abre, com determinados critérios, farmácia abre, hospital, obviamente, abre, clínica, e aí uso de máscara, não é? Exigência de uso de máscara, e aí vai se ver como é que vai ficar transporte e outras coisas que nas próximas horas serão regulamentadas, porque a decisão judicial remete a um decreto do governador que está sendo preparado para as próximas horas. Ok. Antes de passar a palavra para mais alguém, vamos ver aqui, o pessoal está interagindo com a gente, está bem bacana aqui, né? O Leandro Tax, né, nosso amigo aí, fotógrafo também, parceirão, o Bruxão, mandando aí umas palminhas para o Pedro Carrano. Pedro adora as palminhas. A Mariana Zabotti, que é uma companheira do MAB lá do Rio Grande do Sul também, fazendo sua saudação. O Fernando, né, está com um problema na conexão, infelizmente.
A Cristiane Paula Zacarias, que é dos sindicatos bancários aqui de Curitiba, ela faz a seguinte observação, Emílio. Sabemos que as pessoas em trabalhos precários são os mais prejudicados nesse momento, principalmente mulheres e negros. Acho que é bacana a gente abordar essa questão também das mulheres. A gente vai ter uma live, né? Já estamos combinando aí para ter uma live para frente sobre a questão da violência doméstica, né? Mas a gente poder abordar aqui hoje também essa questão, esse problema da sociedade também, né? Fazer uma breve observação sobre isso. O Luiz Baltar, do Rio de Janeiro, né? Ele está dizendo, aqui no Rio de Janeiro, os comunicadores populares de diversas favelas não esperaram os governos e mobilizaram as comunidades com ações de informação e de solidariedade. Gostaria de saber se vocês conhecem outras ações diretas como essa que podem servir de exemplo. Aí no Maranhão tem, talvez a Agência Tambor tenha feito um trabalho bacana aí de conscientização também, né? Acho que você pode falar um pouco mais também da própria agência, Emílio. A Graziele também manda uma saudação para nós, uma boa noite. A Grazi também é lá do MAB do Rio Grande do Sul, o pessoal do MAB aí sempre prestigiando a Terra Sem Males, né? O MAB está no nosso coração. O Luiz Baltar novamente pergunta, cadê? Sumiu aqui. Luiz Baltar pergunta novamente, queria saber do Emílio sobre a situação das comunidades quilombolas do Maranhão. Vai notando aí, Emílio. A Marina Tavares, né, ela diz a Teia arrasa, essa é suspeita, né? A Marina é a filha da Teia. E ela estava me mandando mensagem aqui dizendo, mãe, eu estou jornalista, vocês combinaram de colocar estante com livro atrás aí? Pois é. Então depois a gente continua aqui com a interação do pessoal. Eu vou passar a palavra para o Emílio, fazer um pouco essa consideração do pessoal aqui que está nos assistindo, né, que está prestigiando a nossa live, pode ser? E dentro disso que falaram aí sobre a solidariedade, sobre essas ações que estão iniciativas aí espontâneas e tal, lembrar também, acho que lá no Maranhão tem o Movimento Sem Terra também, o Movimento Sem Terra aqui teve uma atitude, né, muito bacana aí no Dia Nacional de Luta pela Reforma Agrária, distribuindo mais de 45 toneladas de alimentos coletados em mais de 10 mil famílias dos assentamentos e acampamentos de reforma agrária no Paraná. Vamos lá, Emílio. Em relação à comunicação, a gente organizou, junto com o pessoal do sindicato da Universidade Federal aqui do Maranhão, da área de saúde, não é? Alguns podcasts, né, e alguns vídeos explicando tanto a questão da prevenção, a forma de transmissão, a forma de usar máscara. Então, esse trabalho a gente vem fazendo aí ao longo desse mês de março, desse mês de abril, né? A gente começou praticamente no comecinho de abril e conseguiu, não é, fazer essa divulgação ao longo dessas 4 semanas. Em relação às comunidades tradicionais, existe uma população grande. No interior do Maranhão tem pouquíssimos hospitais. São 217 municípios, para vocês terem uma ideia. E esses 217 municípios, a maioria não tem hospital. Mas a pandemia não chegou ainda com força nessas comunidades. Então, existe o governador tem tomado medidas no sentido de isolar ao máximo essa relação da capital com o interior para dificultar exatamente essa transmissão. Na Semana Santa, por exemplo, houve um isolamento, não é? Que era um feriado, as pessoas não costumam viajar para o interior, o governador determinou que não podia ter viagem da capital para o interior, no sentido de evitar a transmissão. Essa preocupação em relação a comunidades tradicionais, as comunidades quilombolas, foi perguntado por comunidade quilombola. A Baixada Maranhense, que é uma região que fica aqui próxima do interior, é uma região praticamente toda quilombola. Então, essa preocupação existe, não é? E hoje, o problema maior do Maranhão tem sido na capital, nos municípios da ilha, São Luís e os 3 municípios vizinhos que ficam dentro da ilha de São Luís. Joca. Oi, tá me ouvindo? Oi. Tá. Pedro, acho que você poderia abordar agora um pouco essa questão que a Teia levanta, da solidariedade que tivemos aqui no Paraná, né? Foram aí... Só que então, Oi. o lockdown, a ideia é isolar a ilha,
não é diminuir a circulação do interior para a capital ao longo desse período do lockdown. Beleza. Exatamente com essa... Repete, Emílio, desculpa. Nesse período de isolamento que a gente vai ficar chamado lockdown, a ideia é isolar a ilha, praticamente impedir o fluxo do interior para a capital. A gente ficar isolado, exatamente uma forma também de proteção das comunidades rurais, onde estão as comunidades indígenas, quilombolas, camponesas, sem terra, entendeu? Então, há essa predisposição de isolar a capital. E Pedro? Oi, Joca. Sobre as ações de solidariedade, você estava dizendo? Isso. Acho que pode casar um pouco nessa questão que até estava levantando, só para a gente deixar bem claro, acho que você você participou bem ativamente das ações, né? Você poderia dar os números aí para a gente com mais precisão. Fica até... Pedro, até eu levantei no seguinte sentido, nós estamos vendo pobre cuidando de pobre, né? Diante de todo esse caos dentro do caos e dessa crise dentro da crise que o Emílio mencionou, que essas atitudes espontâneas estão vindo do movimento social, é o pobre cuidando do pobre. Eu levantei poucos números aqui, assim, de bate-pronto, Joca, mas o que dá para dizer é que tem ações em diferentes níveis e em diferentes organizações. Seria até impossível levantar todas, mas dá para dizer que as principais frentes de luta, a Brasil Popular e a Povo Sem Medo, estão com campanhas de solidariedade no Estado. Dá para dizer que tem uma série de sindicatos que estão muito atuantes, e dá para citar, inclusive, aqui o dos bancários, né, que a Paula também assessora, desde ações de solidariedade até ações de informação, porque a gente sabe que a população, nessa questão do renda emergencial, tem tido bastante dificuldade no acesso ao sistema, na falta de internet, na condição de população precarizada, muitas vezes não conseguir acessar esses programas, não ter resposta, enfim, sindicatos estão fazendo esse papel de informação. Há entidades que estão também recolhendo contribuições, dá para citar a Casa da Resistência, tem uma campanha, a campanha R$1 de 1 milhão, do CWB Resiste, de uma série de organizações também tem feito solidariedade, e a gente tem acompanhado mais de perto a Periferia Viva, que é uma campanha nacional lançada por um campo de movimentos, o Levante Popular da Juventude, o MST, a Via Campesina, o MAB, o MAN, o Movimento de Mulheres Camponesas, e que busca aliar isso que a Teia falou, né? É a solidariedade, porque esse momento é urgente, mas não é o assistencialismo. É uma solidariedade buscando reforçar um laço organizativo, um laço de empoderamento, buscar deixar uma semente nesse momento. A classe trabalhadora está recolhida, a gente recomenda isolamento, é uma situação inédita, mas buscando deixar um fio organizativo para um próximo momento em que a gente voltar às ruas, que se volte com mais organização, com mais saldo organizativo para a esquerda, né? E a Paulinha fez uma fala anterior muito interessante da questão sindical. Só para finalizar, Joca, a gente teve a chance de entrevistar o Milton Viário ontem, que ele é um metalúrgico do Rio Grande do Sul, de uma base de 60 mil pessoas, um sindicato muito ativo, e ele fazia a seguinte análise, é muito interessante, a classe trabalhadora vem num período de muitas derrotas estratégicas, desde o golpe, a aprovação da reforma da Previdência, da reforma trabalhista antes, o número de greves caindo desde 2016, voltando a ser maior no serviço público, ou seja, é um período desfavorável. Mas o Milton colocando, o meu sindicato nunca trabalhou tanto com a categoria e com as áreas de ocupação, comunidades, etc. É um movimento que a gente nunca fez e a gente nunca teve que se abrir tanto, deixando uma referência nos trabalhadores de que, nesse momento, quem são os caras que estão fazendo alguma coisa? Né? É as prefeituras ou é essa turma dos sindicatos e dos movimentos? Então, o momento é muito desfavorável, muito difícil, mas, ao mesmo tempo, ele guarda uma semente, que é essa campanha de solidariedade, para deixar essa referência com a classe trabalhadora e reconectar a esquerda com a classe trabalhadora. Né? Eu queria pegar o gancho aí, Pedro, que você falou ali das ações de solidariedade.
Por exemplo, essa que o Sindicato dos Bancários está fazendo, na verdade, assim, eles juntaram, né, uma ação de solidariedade única, assim, né, diversas entidades, e 3 dessas que você mencionou estão participando, né? Tem o Sindicato dos Bancários, a Casa da Resistência, e daí tem o Instituto Democracia Popular, a Frente Mobiliza Coritiba, o Instituto Edésio Passos e o Instituto Declatra. Todas essas entidades se uniram aí para uma ação de solidariedade e que tem todas essas frentes, né, que você mencionou mesmo da informativa. A princípio, a campanha ela começou assim por uma arrecadação de fundos para compra de alimento para resolver aquela questão das 2 primeiras semanas ali, né, do isolamento social, dessas pessoas das ocupações que elas vivem de trabalhos precarizados ou informais, né, que são as pessoas, tanto as que vivem por exemplo, de coleta de recicláveis, ou então também as pessoas que trabalham como diaristas, enfim, como todas essas profissões assim que são mais da prestação de serviços da informalidade, que são essas pessoas que convivem ali nas ocupações, né, por moradia ali, que a gente tem um complexo ali na SIC, que são as mais precarizadas ali. Então, o foco ele foi meio direcionado ali inicialmente para essas ocupações, mas também com ações nessa captação de verba, eles ainda privilegiaram a compra de produtos da reforma agrária junto ao MST, para também pensar em dar vazão a esse fluxo de produção de alimentos dos pequenos agricultores e dos trabalhadores beneficiários da reforma agrária, e também a partir disso, em outras localidades, em outros bairros e em outras cidades da região metropolitana, que as pessoas houve um agenciamento assim, né, das pessoas que procuravam, sabendo que tinha essa ação de solidariedade, e foram distribuídas cestas básicas também. Mas conforme os dias vão passando, e já era uma intenção inicial, mas que foi sendo um processo, né, durante esses mais ou menos 40 dias, a Frente Mobiliza Curitiba ela se integrou para produzir boletins informativos de circulação para o WhatsApp, para que essas pessoas tivessem acesso às informações. Por exemplo, quando saiu o benefício emergencial, foram feitos áudios de WhatsApp explicativos por advogados populares sobre como essas pessoas que não são ainda beneficiárias do Bolsa Família, que teriam ali uma reversão do benefício meio que automaticamente, como que elas poderiam ter acesso a esse aplicativo para se cadastrar. Então, houve por exemplo, também com os centros de referência assistencial da prefeitura fechados, como que as pessoas poderiam recorrer a esse serviço que estava em plantão virtual. Então, foram diversas ações assim informativas criadas por essa frente dentro desse projeto de solidariedade, também para circular pelo WhatsApp. Aí, num terceiro momento, também foi esse diagnóstico aí pelo Sindicato dos Bancários, que as pessoas estavam tendo muitos relatos tanto de não conseguir acessar esse aplicativo para chegar a esse benefício, quanto para ter ele recusado. E daí foi feito esse trabalho também, né? E a partir desses elementos também, essa campanha dessas diversas entidades agora vai partir para um segundo momento, que é acionar tanto o Ministério Público, quanto casas legislativas, quanto a Prefeitura, para que assumam essa responsabilidade mais direta, porque as políticas públicas que existem no momento não estão suficientes para as pessoas que estão sem acesso a recurso algum, sem acesso a políticas públicas suficientes. Então, até essas campanhas de solidariedade, que a gente primeiro vê assim, pô, mas captação de recurso para alimentação, mas a gente não sabe quanto tempo vai ser uma periodicidade que no momento a gente não tem a dimensão de quanto terá folha. Então, também partir para essa ação de fazer esse desafio, essa cobrança, né, do poder público, que também se responsabilize. Aí essa questão, agora mudando um pouco de assunto, mas também dialogando com a questão que o Pedro mencionou ali também, esse fortalecimento do movimento sindical, eu estou aqui, né, nomeando como um fortalecimento, mas ele parece muito evidente por parte
da massa de trabalhadores mesmo, né, que está vendo ali a sua proteção sendo garantida nos locais onde tem, nas categorias onde tem um sindicato forte, e até de reconhecimento da importância aí que os processos coletivos, eles são os que são os adequados para as transformações, né? Para as transformações tanto sociais quanto políticas. Então, esse engajamento, eu acho que de tudo que está acontecendo, a gente tem uma grande, infelizmente, né, nesse cenário de terra arrasada, mas é uma grande oportunidade de referendar a luta coletiva como fundamental aí para a gente se reestruturar quando alguma coisa acontecer, né? Porque não é possível que, da forma como o governo federal está reiteradamente tratando pela oficialidade, na voz do presidente Bolsonaro, que ele essa situação de pandemia, ele faz uma contranarrativa, um desserviço, ele presta um desserviço para a saúde pública, e não é possível que continue dessa forma. A gente não sabe se vamos ter alteração de cenário, mas a gente está aqui no Dia do Trabalhador, né, e eu acho que as nossas bandeiras têm que ser colocadas da forma como elas são, e os trabalhadores não podem mais legitimar a existência desse governo. Paulinha, eu queria colar duas coisas nessa fala da Paula. A gente estava falando aqui das ações e tal, dessa solidariedade espontânea e tal. A gente, claro, tem que ter todo o cuidado do assistencialismo, mas foi justamente nesse cuidado dos trabalhadores que lá atrás, na época dos anarquistas e tal, eles começaram a fazer as caixinhas do sindicato para se autoajudar diante daquela situação catastrófica que era a realidade dentro das fábricas, a realidade do operário, né, nosso aqui, e daí foi feito os sindicatos, os primeiros sindicatos que começaram foi justamente assim, fazendo caixinha previdenciária para salvar aquele que ia ficar desempregado na crise ou que ia passar por alguma necessidade para não ter fome e tal, e nós estamos, não é de se estranhar que com tanto retrocesso que a gente sofreu, a gente diante de uma crise dessa, trazida por uma doença, mas uma crise das estruturas mesmo do nosso sistema, a gente está de novo, como colocou a Cláudia Janotti, que o Joca destacou antes daqui, que é o povo que salva o povo, né? Mas eu queria puxar um gancho na fala da Paulinha sobre o papel do Estado, porque a gente é muito bonita a solidariedade, as ações espontâneas têm que continuar, as pessoas têm que fazer isso, quem tem capacidade, quem tem oportunidade, quem tem possibilidade tem que estar mesmo sendo solidário e tal, não tem que ser feito isso, mas a gente não pode, eu estava fazendo uma entrevista essa semana que passou aí com a Aparecida Gonçalves, que foi a secretária nacional do enfrentamento à violência contra as mulheres, da Secretaria de Política para as Mulheres da Presidência da República, e ela estava colocando o seguinte temor, assim, eu tenho medo de que, passado essa crise, como a gente está observando no caso da violência doméstica e familiar contra as mulheres, que o vizinho também está em isolamento, o amigo, o parente e tal, e eles estão ajudando a fazer as denúncias, ajudando a socorrer as mulheres. Foi um vizinho que catou a toalha escrita com batom, com SOS escrito com batom, que a mulher lá em Chapecó jogou da janela do prédio, onde ela estava em cárcere privado, né? Então, tem essa solidariedade, mas o receio que a gente tem é que o papel do Estado, que o Estado se omita, e ele está tendo todas as possibilidades para isso, né? O Estado e os governos que fazem a gestão do Estado se omitirem, faltarem nessa hora e faltarem depois, porque transferiram a responsabilidade da coisa para a solidariedade, para a caridade, para a generosidade das pessoas individualmente, né? Então, a gente tem que garantir, porque o Estado ele tem que ser o garantidor de direito e o pleno funcionamento das instituições democráticas tem que garantir os direitos. A gente não pode perder de vista isso. É muito bacana, toda essa solidariedade, ela acontece quando os trabalhadores são chamados, eles respondem e eles se apoiam, mas o Estado, a gente não pode perder de cobrar a responsabilidade institucional dos governos e do Estado brasileiro. Tá com o microfone desligado, Joca. Tem que aprender.
Emílio, você tem alguma consideração ainda sobre essa questão da solidariedade? Como estão acontecendo aí no Maranhão também? As pessoas estão se organizando, movimentos sociais? Você vê que esse processo de solidariedade, ele nasce exatamente nos espaços onde existe um trabalho de formação, né? Que eu acho que é o grande desafio da esquerda, né? Se hoje a gente pensar quais são os grandes adversários da sociedade brasileira, da classe trabalhadora, dos pobres em geral, da sociedade em geral, é exatamente um tipo de capitalismo. Porque o capitalismo por si só já é algo complicado. Agora, o tipo de capitalismo que se quer implantar no Brasil é o que há de pior do capitalismo. E, somado a isso, você tem uma extrema-direita que é um negócio assim, que contando, ninguém acredita, né? E esse pessoal, eles têm máquina de formação e eles têm máquina de comunicação. Porque essa extrema-direita, por incrível que pareça, eles têm formas de formação ideológica. Não é? Através de... É uma coisa de décadas, de séculos. Às vezes eu costumo dizer que é o século XIX que está gritando, é o século XVIII que está gritando, é o século XVII que está gritando, mas, de alguma forma, é um acúmulo de uma ideologia. E esse gesto de solidariedade, mesmo nas camadas populares, é fruto de trabalho de formação e também de comunicação, não é? Que eu acho que é o grande desafio da esquerda, é saber se organizar. E uma batalha que nós perdemos, inclusive no período do lulismo, foi a batalha da formação, né? Nós ganhamos muitas eleições e ganhamos o poder no voto, mas não ganhamos as cabeças, as mentes que estavam sendo formadas pelos Silas Malafaia da vida, pelos Crivella da vida, pelos Edir Macedo. E esse trabalho de formação é muito importante para que a solidariedade e as mudanças possam acontecer, não só em período de pandemia, mas em período de, aspas, normalidade, né? O Pedro ia falar, né? Cara, desculpa. Pedro, você quer falar? Pegando essa reflexão da Teia sobre políticas públicas, Joca, eu queria dar uma sugestão. O Fernando Marcelino, que é um militante, sociólogo aqui de Curitiba, lançou um estudo muito interessante, primeiros estudos em sistematização sobre a Covid-19, a geopolítica, o papel dos Estados Unidos e o fracasso dos Estados Unidos, a maior potência militar, né, do planeta, mas o seu fracasso no combate ao Covid-19 e o êxito, por outro lado, dos países da Ásia Central. Ele pega muitos dados, é muito interessante, claro, com destaque para a China, né, e a China se colocando como ator central nesse momento, mas também ele levanta a política no Vietnã, dirigido pelo Partido Comunista, inclusive, baixíssimo número de mortes, cita uma série de países dessa região, inclusive a Coreia do Sul também, no marco de uso do Estado e das políticas públicas também com eficiência. Acho que esse papel da política pública também, internacionalmente, acho que tem sido um tema para a gente puxar. Mas eu queria daí fazer esse link com o Emílio nesse sentido de que não sabemos como vão ficar as novas cadeias globais, né, após essa crise, períodos de recessão, de estagnação grandes que teremos aí, mas já vimos aí essa articulação do próprio governo do Maranhão com compra de produtos chineses, né? Não sei se gostaria de abordar alguma coisa nesse sentido, eu achei um detalhe interessante, né? E complicado na nossa situação enquanto país, porque é isso, um governo Bolsonaro que desde antes já vinha quebrando as nossas cadeias produtivas. Aqui no Paraná fechou um setor importante como de fertilizantes, a fábrica Fafem foi fechada num espaço de 15 dias, então a gente está absolutamente despreparado para um momento que iria exigir o que os especialistas estão chamando da reconversão industrial, né? De buscar novos parceiros, novas produções. Desde antes a gente já não tinha isso e com o Bozo aí seguiremos não tendo um projeto nesse sentido, né? E vejo com bons olhos os debates que o Dino puxa, né? Acho que o PCdoB é muito consciente nesse sentido da necessidade de um projeto nacional de desenvolvimento. Inclusive, o Dino teve que fazer uma operação bem complicada para conseguir os EPIs, né? Para que chegasse no Maranhão, porque se não chegasse
na alfândega em São Paulo poderia ficar retido lá, o governo federal poderia não liberar. Então, acho que o Emílio poderia explicar um pouco nessa questão também. Deixa eu liberar o Emílio. Essa história dos respiradores, vocês estão bem informados, é isso mesmo, foi uma operação de guerra para poder chegar. Ele já conseguiu novos respiradores, né? Uma segunda remessa. Em relação a essa questão, essa engrenagem, essa forma da gente superar a crise e voltando à crise dentro da crise, quer dizer, um cenário com Bolsonaro até 2022 é um cenário nesse aspecto de desesperança total, porque uma palavra que me ocorreu nesse período de pandemia, até conversando com uma pessoa que foi eleitora do Bolsonaro, também arrependida, eu falei, rapaz, o Bolsonaro é notoriamente uma pessoa perversa, né? Ele não é só conservador, então ele é perverso, ele é sádico. Então, e o que me impressiona é que apanha, e para baixar desses 30% não está fácil, né? Fica ali, todo tipo de pesquisa que dá, ele continua com os 30%. Eu pensei que com essa coisa do Moro, vocês aí do Paraná podem falar alguma coisa a esse respeito, o impacto fosse ser maior, mas por enquanto não se sente tanto, né? Vamos ver o que vai acontecer nas próximas semanas, que agora vai ser judicializado o caso, né? E o conflito vai ter que se estabelecer necessariamente, quer eles queiram, quer eles não queiram, porque algum dos dois vai ter que ser desmentido. Mas, com a presença do Bolsonaro na presidência da República, e a esperança que a gente tem de impeachment, agora passa por essa questão do Moro, né, porque ele já vinha cometendo crime de responsabilidade, mas essa agora é escancarada, o sujeito querer mudar a Polícia Federal para proteger os deputados do partido, o filho e tal. Só que o impeachment não se constrói assim facilmente, né? Ele está negociando com o Centrão, tem uma série o Centrão está doido por cargo, por dinheiro, ele ainda tem mais de 25% de aprovação. Nesse cenário aí do Bolsonaro se manter até 2022, é um cenário que, para aqui, para o Nordeste, ele está contra agora todos os governadores, né, praticamente. Antes era só o Nordeste, agora ele está contra o governador de São Paulo, contra o do Rio, ficou contra todos. E ele, contra o mundo inteiro, ele ainda continua mantendo 25%, 30%. Então, como é que a gente vai conduzir essa tragédia até 2022, uma tragédia que é política e que necessariamente também será econômica, porque já seria uma tragédia econômica por conta do coronavírus. Aí se agrava por essa questão política administrativa, que é uma coisa que todos nós sabemos, né, como é que é. Bacana. Tem uma pergunta aqui bem interessante. Existe um consórcio. Os governadores do Nordeste, eles têm um consórcio, né? Eles, desde o início do governo Bolsonaro, os 9 governadores do Nordeste, eles atuam todo tempo em conjunto, é uma espécie de um bloco que se articula e que se busca formas de soluções dos problemas econômicos e sociais em conjunto, os 9 governadores do Nordeste. Isso já desde 2019. Uhum. Legal. Tem uma pergunta, deixa eu achar ela aqui, que alguém fez sobre que o Camilo Cienfuegos, TSM ao vivo para além da vida. O Camilo Cienfuegos faz a seguinte pergunta: se puderem falar um pouco do papel da comunicação nesse momento, principalmente no contexto de ataques vindos do presidente, e da importância em levar as informações corretas à população. Eu acho que a Paula poderia abordar esse assunto, porque a Paula tem feito um trabalho bem bacana e bonito na FENAGE, de mapear, né, os ataques do presidente à imprensa, enfim, ela tem feito um trabalho excepcional na federação. Acho que a Paula pode comentar sobre essa questão dos ataques à imprensa. Então, a gente começou lá na FENAGE um monitoramento de todas as vezes que o presidente Bolsonaro ele ataca a imprensa. Isso a gente fez um monitoramento já em 2019, ele foi lançado no mês de novembro, e ele teve uma grande repercussão em janeiro, porque foi lançado o relatório da violência contra os jornalistas, que a FENAGE já divulga anualmente, mas nesse ano, né, com relação ao ano passado, foi constatado que o presidente é responsável
eu não lembro agora a estatística, mas é mais de 56%, 54%, enfim, mas é mais de 50% das ocorrências de violência contra jornalista no ano de 2019 eram esses ataques do Bolsonaro à imprensa, ao jornalismo, ao trabalho jornalista, e como que ele se enuncia, né? Ele não... Ele coloca a imprensa assim como adversários políticos, assim, né? Como uma instituição que mente, que omite, que não fala a verdade. Então, assim, o Bolsonaro ele se anuncia de modo a disputar a verdade, disputar o valor de verdade com a notícia, né, com a produção jornalística, com o trabalho dos jornalistas. E ele também ataca pessoalmente os jornalistas, assim. Mas uma questão interessante do cenário, assim, da pandemia do coronavírus, que a gente divulgou agora no começo do mês de abril, o relatório do primeiro trimestre de 2020, e somente no mês de março foram 21 ocorrências em que o Bolsonaro ele atribui à imprensa as notícias, ao trabalho dos jornalistas, ao jornalismo profissional. Ele faz uma correlação com a pandemia do coronavírus. Então, ele responsabiliza a imprensa. Ele não trata como um problema de saúde, ele trata como um problema de histeria causada pela imprensa, caos causado pelo jornalismo. Então, assim, dentro desse mapeamento, desse monitoramento, também esses dados nos trazem essa informação de que, materializando aí, né, de que a narrativa, de que o presidente também, além dele tipo, se enunciar assim, né, desprezando as abordagens científicas, a importância da valorização dos profissionais de saúde, a importância do isolamento social de uma maneira geral para toda a população, ele também se utiliza aí narrativamente, faz uso da imprensa, assim, né, que tá aí trabalhando na linha de frente como serviço essencial para trazer a informação correta para a população. Ele inverte essa perspectiva, né, atacando os jornalistas, dizendo que os jornalistas são responsáveis por uma histeria e tipo, assim, ignorando, assim, né, deliberadamente, óbvio, essa parte de que é um processo informativo e de conscientização da população, e não uma resposta de um adversário dele para derrubar ele, assim, né? Que é como ele se manifesta. Então, assim, esses aspectos do monitoramento, eles ficam muito evidentes, e só para trazer alguns dados, aqui em 2019 foram 116 ocorrências, né, de ataques a jornalistas por parte do presidente. Agora, em 2020, ano passado a gente monitorava discursos, entrevistas e postagens no Twitter. Agora, em 2020, esse número ele já ultrapassou os números de 2019, porque a gente incorporou as lives que ele faz no YouTube e aqueles eventos que ele promove na frente do Planalto, que ele coloca os jornalistas numa gaiolinha ali na frente naquele quadradinho na frente do Planalto, e começa a atacar os jornalistas. Então, já deu uma ampliada. Então, nesse ano, já são 141 ocorrências, se eu não me engano. Só vou conferir o número aqui para falar para vocês, não dar o número incorreto. E, nesse contexto, ele também aproveitou para desconstruir o trabalho jornalístico, atribuindo à imprensa a produção de uma suposta histeria. Então, esse ano foram 141 ataques, né? E nesse contexto do coronavírus, foram 21 declarações do Bolsonaro promovendo a descredibilidade da imprensa, da produção de notícias, da produção de conteúdo informativo, desvirtuando aí todo esse processo. Então, assim, as ações de comunicação, assim, elas estão, assim, como com um certo protagonismo aí nesse governo que a gente está tendo aí desde o ano passado. Joca, acho que de maneira geral, bom, a Paula coloca muito bem a importância da comunicação dos jornalistas e o confronto com que é a visão desse governo, as políticas desse governo.
Também complementar que, do ponto de vista da comunicação popular, as forças de esquerda vivem um momento muito difícil, muito inédito, né, que é a própria medida de como agir, né, entre a necessidade e a comunicação é fundamental, a inserção com toda a prevenção e a proteção possível, né, mas há um tempo também nisso, né, as pessoas também estão nas suas casas, como que você trabalha? E acho que nisso a comunicação popular cumpre um papel fundamental no quesito serviços, no quesito informações. A gente, no Brasil de Fato Paraná e vários outros veículos, fizeram o que a gente está chamando de uma reconversão mesmo, né? Os nossos programas de live, a gente tem buscado entrar com lideranças populares, via celular mesmo, para contar, denunciar, dizer como que está a situação na sua área, colocar a questão das doações e anunciar isso nos nossos programas, fazer esse serviço popular mesmo, a partir de algo que a gente tem razoavelmente, que é um pouco esses contatos, essa inserção, que nem todos os veículos da mídia mais hegemônica têm, né? Eu acho que é uma coisa que tem sido interessante trabalhar nessa lógica, né? Como, e às vezes mesmo nossos jornalistas que não estão em campo e que estão fazendo o resguardo e a quarentena, mas como eles cumprem nessa questão da informação, da sistematização, do serviço, estão cumprindo um papel fundamental mesmo. Não só nós aí, com vários veículos, e o Terra, o Porém, os mandatos, as assessorias populares e essas redes estão cumprindo um papel bem importante em referência mesmo. Eu só queria fazer uma pergunta para o Emílio, que acho que é uma abordagem que a gente acaba esquecendo. Os agentes penitenciários, como é que está a realidade nos presídios lá no Maranhão, até para a gente ter uma ideia de como isso, porque fica muito invisibilizada essa informação, acabam saindo notícias assim, quando casos assim esdrúxulos, sempre sai assim, em cima do erro, se critica muito em cima do erro de algumas situações para desvirtuar todo o problema, mas os agentes penitenciários estão numa situação complicada também, né? E como é que está essa situação lá no Maranhão, desses trabalhadores? Emílio, Emílio, sim, eu vou passar a palavra então para o Emílio, e aí o Emílio já vai, né, responder essas questões, abordar esses assuntos. E, Emílio, daí você já faz a tua consideração final também, a sua despedida, a gente já está chegando em 1h30 de ao vivo, e aí você já faz a tua despedida para a gente também ir encerrando o bate-papo de hoje, pode ser? Tranquilo. Em relação à agência penitenciária, aqui tem uma grande penitenciária, que é a penitenciária de Pedrinhas, né, que ficou muito conhecida na época da Rosiana, que tinha rebeliões que cortavam cabeças e tal. Hoje está um pouquinho mais calmo. Teve uma notícia falsa na semana passada que teria uma rebelião e tal, mas não era nada de concreto. O que se sabe é que está sendo feita uma triagem, não é? Para mapear a quantidade de casos, tanto entre agentes penitenciários quanto entre os apenados, né? Foi feito um trabalho interessante com eles, foi na produção de máscaras, né? Foram colocados os presidiários para trabalhar na confecção de máscaras, isso já desde março. Esse trabalho foi feito na penitenciária aqui em São Luís. Agora, por conta dessa notícia falsa, de que teria uma rebelião e tal, então está sendo feita uma triagem até para que se tenha informações mais precisas da situação hoje do presídio de Pedrinhas, que é, de fato, como todos os presídios brasileiros, área de muito risco e muita concentração, né? É sempre uma bomba relógio, um presídio no Brasil, né? Bem, em relação às considerações finais, Joca, agradecer aí o convite. Para mim é um prazer muito grande estar interagindo com vocês, estar tendo essa possibilidade de conversar com vocês. No início da nossa live, acho que foi a Paula que falou, foi a outra companheira, que seria uma transmissão continental, e é isso mesmo, né? O Brasil, se fosse dividido em 50 países, estava de bom tamanho, porque se você pensar em um estado como o Maranhão, já existe muita diversidade dentro do Maranhão, em diferentes regiões, que é um estado grande, quase do tamanho de São Paulo. Agora, você imagina assim, a diferença do Maranhão para o Paraná, para Santa Catarina. Então, existe muita diferença, não é? São vários Brasis, não é? Quando se pensa assim, o coronavírus no Brasil, não é uma coisa só. Uma coisa é o coronavírus em Joinville, outra coisa é o coronavírus
numa comunidade rural aqui do Maranhão, são coisas muito distintas, né? Então, essa interação é muito importante. Esse trabalho, Joca, que o NPC idealizou aí há pouco mais de 2 anos, é importante que tenha, que surta efeito. Companheiro aqui do Brasil de Fato, a gente constantemente na nossa rádio, a gente usa uma rádio do Brasil de Fato, isso é praticamente rotineiro, não é? Então, acho que essa troca de informações para que se possa integrar esse Brasil. E só para poder falar um pouco mais em relação à comunicação, eu sou de uma geração que a gente passou a vida inteira combatendo a Globo, falando da necessidade de democratizar a comunicação, que era concentrada na mão de poucos, o dono da Folha, o dono do Estadão, o dono da Bandeirantes, principalmente a Globo. E agora a gente vê de 3 anos para cá um fenômeno social e de comunicação que consegue ser pior do que a grande mídia, que é essa máquina de mentira da extrema-direita, que consegue ser ainda mais danosa do que a grande mídia, por incrível que pareça. Então, é uma nova realidade que a comunicação popular de esquerda vai ter que lidar, porque a gente já tem que lidar com a grande mídia, que a gente rotulou de golpista há 3 anos atrás. E agora tem essa máquina de fake news que consegue ser pior do que a Globo. Então, é um desafio muito grande para quem faz comunicação alternativa, para quem faz comunicação popular. Então, para nós, trocar esse tipo de experiência com vocês, eu sei que não é fácil para vocês fazer comunicação sindical aí, popular, para nós também é muito difícil, mas a gente está firme nessa luta, nessa resistência, e acreditando que a única forma de democratizar, a democracia passa pela democratização também da informação e da comunicação. Obrigado aí pela oportunidade, que a gente possa se encontrar outras vezes. Emílio, muito obrigado mais uma vez. Uma grande honra tê-lo conosco aqui nesse primeiro ao vivo do Terra Sem Males, né? Já há algum tempo vinha matutando nessa ideia da gente ter também no Terra Sem Males, né? A gente acompanha aí o Brasil de Fato 11h30, né? Que o Pedro Carrano ajuda aí a coordenar, e é um trabalho bacana. E eu falei, bom, vamos pensar alguma coisa também para o Terra Sem Males. Até embarcou na ideia, comprou a ideia e vieram todos com as ideias, e estamos aqui fazendo esse debate. Um beijo no coração de cada um de vocês, muito obrigado mesmo, Emílio. Sigam a Agência Tambor, procura no Facebook, no Instagram, Twitter também, Agência Tambor do Maranhão, que vai aparecer lá, né, só digitar. Sigam o Pedro Carrano também nas redes sociais, né, o @Pedro Carrano, acho que deve ser tudo junto ali. A Paula Zarte Padilha também, né, sigam a Paulinha nas redes sociais, procura aí Twitter, Facebook, Instagram. A Teia Tavares também, né, que é uma querida e está com a gente. Então, muito obrigado a todos vocês que estiveram. Só, então, emendar na tua despedida aqui, que a gente deixe só um pensamento para o pessoal que ainda está acompanhando aqui a gente, e depois, tá? Eu acho que a gente gera uma live depois para discutir o pós-coronavírus, pós essa crise toda, e depois. Nós vamos ter capacidade de fazer diferente, a gente vai conseguir pensar relações sociais, relações trabalhistas, relações solidárias diferentes depois disso tudo, ou não? Só deixar esse pensamento aí para o pessoal. Obrigado, Teia. E um agradecimento ao pessoal que interagiu com a gente, que esteve com a gente aqui todo esse tempo todo, né? O pessoal que mandou perguntas, né, fizeram comentários aqui no Facebook do Terra Sem Males. Sigam o Terra Sem Males, divulguem o Terra Sem Males. O jornalismo independente precisa deste apoio de divulgação, a gente não tem condições, né? Terra Sem Males, o Porém, o Vias de Fato, o Agência Tambor, Brasil de Fato, enfim, os nossos veículos, a gente não tem dinheiro suficiente para investir em divulgação, e a gente conta apenas com a parceria dos amigos, das amigas que têm um carinho pelo nosso trabalho, né? Então, um abraço a todos vocês aqui que interagiram com a gente, né? Pessoal de Londrina, do litoral do Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, né? Então, de coração mesmo, muito obrigado a todos vocês, tá, gente? Então, a gente termina aqui esse ao vivo. Muito obrigado, tá, por todos estarem aqui. E em breve nós vamos ter mais 2 tipos de live no Terra Sem Males, que vamos ter um show semana que vem, já vou adiantando para vocês, um show musical de um amigo de Minas Gerais, lá de Barra Longa,
de uma cidade que foi muito atingida pela lama da Samarco, né? E ele vai estar aqui com a gente fazendo um show, lançando aí o CD dele também. Beleza, gente? Um beijo no coração de cada um de vocês. O pessoal que esteve com a gente até agora, valeu. Um abração a todo mundo aí. Um beijo, tchau, tchau.